Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa As Profecias de Daniel. Estamos falando sobre o capítulo 9, as 70 semanas de Daniel, ou as 70 semanas proféticas. Assunto fundamental para a igreja, porque tem informações muito importantes em relação à volta do Senhor Jesus. Está presente conosco aqui, neste programa, dando a sua contribuição, pastor Fábio Lúcio. A paz do Senhor, pastor Fábio. A paz do Senhor, pastor Antônio Carlos. É um prazer, uma alegria estar aqui trabalhando nesse conteúdo que é profético e extraordinário de Daniel. Glória a Deus. Nós falamos no episódio passado, lemos e comentamos rapidamente, o suficiente, os versos 1 e 2. O verso 3 diz assim, também foi comentado: eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, com jejum, saco e cinza. Fizemos o comentário dessa oração, mas quero passar a palavra ao pastor Fábio, porque nós vamos dar início agora na leitura dos versos que dizem respeito à oração de Daniel, que é uma coisa extraordinária, com grande ensino para nós de como devemos orar. Pastor Fábio, esteja à vontade para fazer os comentários. Amém. Eu queria apenas ressaltar aqui já inicialmente o comentário que foi feito no episódio anterior do pastor Antônio Carlos sobre a posição de Daniel, né? Porque nos primeiros versos aí desse capítulo, verso 1 e 2, ele entende pelos livros, né, no caso do profeta Jeremias, que o número de anos já estavam encerrando aqueles 70 anos. E ele simplesmente não descansou, esperou que Deus fizesse alguma coisa, porque a profecia já estava ali. E esse é um ensino importante para nós, porque ele começou a buscar o Senhor. Então, há muitas profecias que estão estabelecidas, e uma delas, a principal para nós, é o arrebatamento da igreja. E nós não podemos ficar simplesmente apáticos com relação a isso. O próprio Senhor Jesus disse: vigiai e orai, porque não sabeis a hora em que o vosso Senhor há de vir. E Daniel fez a mesma coisa. Ele começou a orar, começou a buscar com oração, rogos, jejum, saco e cinza. E essa oração, que é uma oração grande, profunda, ele começa a dizer ao Senhor, no verso 4, diz assim: e eu orei ao Senhor meu Deus e confessei. Ou seja, é uma oração e confissão. E ele disse assim: ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Então, ele faz uma ressalva aqui, e veja só, Deus tem uma aliança, que é o conserto dele. Tinha um conserto para Israel e tem um conserto para nós, através do novo conserto, que é o conserto do Filho, o sangue de Jesus. E a misericórdia, que fala do plano de salvação de Deus. Misericórdia significa compaixão pela miséria alheia, né? Para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Ou seja, a aliança e a misericórdia têm valor apenas para aqueles que amam o Senhor e que guardam aquilo que ele já estabeleceu, o que não aconteceu com Israel. Por isso que ele começa a falar, no verso 5 agora, ele começa a fazer a confissão. E a palavra do Senhor diz: aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. É aquilo que ele estava pedindo, aliança e a misericórdia. Então ele diz assim no verso 5: pecamos e cometemos iniquidades, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. O pastor Antônio Carlos, no episódio anterior, ressaltou esse ponto também. Ou seja, Daniel era um homem cheio do Espírito do Senhor, recebeu dons, sabedoria, né? Foi colocado e foi usado com poder na presença do Senhor, mas ele se coloca junto com o povo. Então ele diz assim: pecamos e cometemos iniquidades. Ou seja, ele faz uma confissão, assumindo ele também os pecados, as iniquidades, o desprezo que veio tomar conta de Israel, dos seus príncipes, dos seus sacerdotes, que simplesmente desconsideraram aquilo que era a aliança e o conserto de Deus. Jerusalém
não tinha mais valor para eles. O templo estava ali, mas o próprio Senhor, quando fala no profeta, com o profeta Amós, antes do cativeiro, disse assim: olha, aborreço as vossas festas. Afasta de mim o estrépito dos teus instrumentos, porque eu não ouvirei as tuas melodias. Então, ele faz essa confissão, pedindo que o Senhor venha operar naquele momento, porque a profecia já estava para ser cumprida. 70 anos já haviam encerrado. E ele continua dizendo aqui: não demos ouvidos aos teus servos, os profetas. E se nós observarmos aqui, meus irmãos, nós vemos que se nós fizermos assim uma cronologia no sentido das profecias que começaram a partir de 150 anos antes do cativeiro, nós vemos quase que 90% dos profetas estavam ali dentro daquele tempo, falando a mesma coisa, exortando o povo a obedecer, a ouvir a voz do Senhor. E ele diz nesse verso 6, assim: não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Nós lembramos aqui de Jeremias, né? Jeremias, ele pregou, ele anunciou, inclusive, a Zedequias, né? Porque foi exatamente no final do reinado de Zedequias, que foi um dos filhos também de Josias, em que Zedequias pegou aquele rolo que Baruque havia escrito e jogou no fogo. Só: eu não quero ouvir aquilo que o profeta tem para dizer. O resultado foi o juízo. Eu vou parar aqui, pastor Antônio Carlos, para que você possa dar continuidade também, a partir do verso 7, e os comentários naturalmente que forem necessários. Perfeitamente. Então o verso 7 diz assim: a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa da sua prevaricação com que prevaricaram contra ti. Verso 8: ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Então, o Daniel continua confessando o pecado de Israel, como tomando para si o pecado, confessando a Deus. E nestes dois versos, ele diz que o fruto do pecado é a confusão de rosto. As pessoas ou nós, quando pecamos contra o Senhor, quando transgredimos, quando saímos da sua presença, nós entramos em confusão, não sabemos o que fazer, entramos em dificuldade. Então ele confessa dizendo: Senhor, nós estamos confusos porque pecamos contra ti. Mas em seguida, no verso 9, ele diz assim: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Sim, a misericórdia e o perdão pertence a Deus. E nós temos um Deus que é misericordioso e que perdoa os nossos pecados quando nós nos apresentamos diante dele, como Daniel se apresentou, com humildade, com fé e com confissão. Verso 10: e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos em suas leis, que nos deu pela mão de seus servos os profetas. Ele está lembrando que o Senhor deu tudo o que Israel precisava. Deu a palavra, deu a sua lei, deu a direção, mas Israel se desviou do Senhor. Verso 11: sim, todo Israel transgrediu a sua lei, desviando-se para não obedecer à sua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Pastor Fábio, estamos nos dividindo aqui na leitura do texto. Vou te passar para o verso 12. Amém. Eu queria fazer apenas um comentário em uma outra tradução, pastor Antônio Carlos. Sim. Aqui, ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto. Há uma tradução, e até eu verifiquei no hebraico também, a palavra confusão aí é vergonha, né?
Então, é muito interessante isso, porque são os dois aspectos, né? Pastor Antônio Carlos, você colocou aí a questão da confusão de rosto, ou seja, a falta de uma identificação com o projeto, né? Mas isso é por conta da vergonha, né? A vergonha do pecado, a vergonha daquilo que Israel fez, né? Exatamente. Eu vou continuar aqui, então, no verso 12, que diz assim: e ele confirmou a sua palavra que falou contra nós. Ou seja, já havia um juízo estabelecido e todos estavam cientes desse juízo. Todo Judá, especialmente, nós estamos falando aqui de Judá, Jerusalém, estavam cientes que os profetas falaram, né? Ou seja, ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. E ele coloca isso porque Jerusalém é uma cidade especial, né? A cidade do grande rei, a cidade de Davi. O grande rei aqui, os judeus, de certo, consideram Davi. Davi foi um grande rei, mas esse grande rei, para nós, é aquele que vai ainda reinar em Jerusalém, que é o Senhor Jesus, né? Isso. E se fez esse mal em Jerusalém porque o que adiantava ter Jerusalém, ter o templo, ter a lei, os mandamentos, as festas, se não havia a entrega, se não havia obediência, se não havia o temor, né? No verso 13 ele diz assim: como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos da nossa iniquidade e para nos aplicarmos à tua verdade. Os profetas falaram, né? Todos falaram para os reis, e eles desconsideraram aquilo que viria da parte de Deus, o juízo que estava estabelecido, se eles não obedecessem, né? E Daniel, ele retrata isso de uma forma histórica e profética, né? Porque isso aí aconteceu nesses 150 anos antes da tomada de Jerusalém, né? Ou seja, que começou gradativa. A primeira deportação, a segunda deportação. Quando chegou na terceira, no tempo de Zedequias, o templo foi destruído e tudo se acabou, né? E no verso 14, diz assim: por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras, que fez, pois não obedecemos à sua voz. Ele reconheceu a posição, o pecado é a oração de confissão, entregando aqui a sua vida, colocando todo o povo diante do Senhor, para que aquele tempo, aquela profecia, aquilo que o Senhor havia estabelecido, eles pudessem desfrutar e receber da parte do Senhor. Eu vou até aqui, pastor Antônio Carlos. Sim. Então, no verso 15, a palavra diz assim: na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia. Pecamos e procedemos impiamente. Ele fala das maravilhas que Deus fez, presenciado por todo Israel, mas mesmo assim Israel não quis ouvir os profetas, não quis obedecer à lei, se desviou do Senhor, apesar de o Senhor ter dado tudo. E ele aqui, mais uma vez falando, está confessando ao Senhor. Verso 16. Agora, Daniel vai fazer uma súplica ao Senhor. Primeiro ele confessa, primeiro ele diz todo o mal que eles fizeram, tomando para ele como se ele tivesse feito. É uma forma de nos ensinar a orar. Quando nós oramos, nós não estamos dizendo: Senhor, teu servo pecou contra ti, ele fez isso contra mim. Ele não falou nada disso. Ele disse: nós pecamos contra ti, nós fizemos o que era mal aos teus olhos. Primeiro confessou, falou das grandezas de Deus, e agora, no verso 16 e mais alguns versos seguintes, ele vai lançar a sua súplica perante o Senhor, que será ouvida. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte.
Porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém, o teu povo, um opróbrio para todos que estão ao redor de nós. Fazemos a lembrança aqui, então ele está dizendo que a ira do Senhor veio sobre o povo, tudo sucedeu, o cativeiro, tudo sucedeu por causa do pecado, porque não ouviram a voz do Senhor. E ele está pedindo ao Senhor que use de misericórdia. Quando ele cita Jerusalém, é muito significativo, porque Jerusalém representa Israel, a vida espiritual de Israel. Jerusalém destruída, a vida espiritual de Israel destruída. Israel se reconverteu, o Senhor vai levá-lo de volta a Jerusalém, porque Jerusalém representa a vida espiritual. Se temos vida espiritual, Jerusalém está construída. Se desviamos da vida espiritual, Jerusalém está destruída. Então agora estão se convertendo ao Senhor. O Senhor vai levá-los de volta devido à sua postura espiritual que se reconverteu ao Senhor. Voltando a Daniel, então, que está falando dessas coisas, ele pediu que o Senhor colocasse o olhar sobre Jerusalém. Verso 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Agora, no verso precedente, ele fala de Jerusalém, da vida espiritual. E agora ele aprofunda, ele chega no templo agora. Agora ele está chegando no templo, onde ele fala do santuário. O santuário era o lugar onde se tinha o perdão dos pecados. Então, ele está se aproximando das coisas íntimas do Senhor. Ele fala pede perdão, cita Jerusalém, a reconstituição de Jerusalém, e agora ele chega no templo dizendo que o santuário está assolado, quer dizer, não tem remissão, não tem perdão de pecados, porque o povo se desviou, mas agora tudo vai ser reconstituído, o altar vai ser reconstituído, Israel vai poder chegar perante o Senhor, pedir o perdão e receber o perdão dos pecados. Então, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto. Vou voltar para o pastor Fábio. Nós temos aqui o 18 e o 19 ainda, porque no 20, pastor Fábio, já vem chegando o anjo Gabriel, né? Sim. Vamos ver se nós comentamos. Vamos ver até onde nós vamos. Verso 18, contigo. O verso 18, ele continua a orar, né? E pedindo ao Senhor, inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos. E a oração é profética também, porque o profeta Isaías, né, já falava isso, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem os ouvidos agravados para que não possa ouvir. Então ele está pedindo aqui, ó, inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação. Era a expressão dele para mostrar a miséria que eles se encontravam, na verdade. E para a cidade. O pastor Antônio Carlos colocou muito interessante o aspecto, ou seja, ele começa falando dele e do povo, depois ele passa para a cidade, que é a cidade do grande rei, e ele chega ao templo, onde a necessidade é o perdão. Ou seja, ele começa a fazer essa confissão, primeiramente para ele, depois para o povo, depois pedindo pela cidade, porque Jerusalém é tudo, e chegando até o templo, né? Então ele diz assim, e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ou seja, a justiça nossa, o profeta diz, é como trapo de imundícia, né? Mas a misericórdia do Senhor é aquela que se renova a cada dia, a cada manhã, diante daquele que crê, daquele que teme, daquele que busca, né? E essa era a oração de Daniel. No verso 19,
ele diz assim: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então ele faz uma invocação aqui ao Senhor, para que o Senhor ouça, para que o Senhor perdoa, para que o Senhor atenda. Jesus, quando fala com seus discípulos, ele diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscar encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, é um processo necessário para que nós, como crentes, como servos de Deus, precisamos nos colocar diante da presença do Senhor no sentido progressivo, ou seja, sem parar. É buscar, é bater, é pedir ao Senhor que Ele ouça, que Ele opere. E era isso que Daniel estava colocando aqui, em nome de todo o seu povo, por conta de que ele tomou consciência do momento profético que eles estavam passando. Pastor Antônio Carlos. Amém. Aqui está a oração de Daniel. Tem uma continuidade, porque nós vamos verificar que essa oração de Daniel, ela foi perfeita. Ele nos mostra como orar. Em primeiro lugar, confessando os pecados, sem lançar nada em rosto, sem falar de defeito de ninguém. Eu é que sou errado, é o que ele disse. Eu é que pequei. Meu povo pecou e eu pequei também. Não é? Nós pecamos contra o Senhor. E a forma como ele colocou, invocando o nome do Senhor, nós vamos ver a partir do verso seguinte que essa oração foi ouvida pelo Senhor. Ela não ficou no quarto dele só. Se é que ele deveria estar num quarto, é mera suposição, porque a Bíblia não diz isso, mas no ambiente onde ele estava, a oração subiu ao céu e veio a resposta do Senhor. Então é bom que coloquemos atenção na oração de Daniel, porque Deus ouviu essa oração. Essa forma como ele colocou foi aceitável diante do Senhor. Nós encerramos esse episódio nesse ponto. A partir do episódio que vem, nós vamos entrar quando o Senhor manda o anjo Gabriel ao encontro de Daniel para dar a resposta à súplica dele, e outras coisas vão suceder ainda. Nós agradecemos a presença do pastor Fábio, que está nessa contribuição conosco. Pastor Fábio, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Antônio Carlos. Amém. E nós nos despedimos também dos irmãos com a paz do Senhor. Até o próximo episódio.